Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Esse talvez seja um dos episódios mais importantes que a gente tem gravado aqui, porque ele vale não só para a sua vida magística, mas se você prestar atenção nas lições que vão ser passadas hoje, você vai resolver metade dos problemas da sua vida. Estou falando sério. Isso vindo do cara que ele era especialista em comunicação violenta. Eu aprendi comunicação não violenta, a minha vida melhorou infinitamente e a sua vida também vai poder melhorar. Hoje a convidada já veio uma vez, a gente já bateu um papo sobre esse assunto, mas foi muito tempo atrás, quando a gente ainda estava na pandemia e tal. Mas esse assunto é tão bacana e tão importante que a gente pediu para trazer ela de novo, né? Ela conseguiu arrumar um espaço na agenda que é super, hiper ocupada para vir dar uma aula aqui para nós. Então, abrindo aqui, nosso primeiro convidado, Rodrigo Lutarque, do Projeto Mayhem. Salve, pessoal. É como eu estava falando com ela antes, comunicação não violenta deveria ser um currículo obrigatório para todo professor, porque você está ali mediando conflito. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o dia da gente aprender a conciliar as nossas demandas internas com a realidade externa que se apresenta para a gente. E para nos ensinar isso, a Leidiane Sommer está aqui com a gente. Ela é professora formada em educação física, ela é personal trainer, educadora, terapeuta e mediadora de conflitos através do método CNV, Comunicação Não Violenta. Ela atua na área social há 8 anos. Seja bem-vinda, Leidiane. Boa noite, é um grande prazer estar aqui novamente. A comunicação não violenta para mim foi o que o Marcelo trouxe, a minha vida mudou da água para o vinho. Foi através da CNV que eu consegui, de fato, saber entender até os meus traumas, facilitou muito na terapia, e conseguir lidar no dia a dia com as pessoas que são importantes para mim, principalmente. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua jornada antes, né? Assim, normalmente a gente entrevista ocultistas, magistas e tal, mas tirando do Projeto Mayhem, Espelho de Circe, essa parte, a gente sabe que você é uma pessoa de fora desse meio. Não? Como é que comunicação não violenta surgiu na tua vida? Conta um pouquinho dessa jornada profana, a gente vai dizer, né? Ou fora da magia, mas como é que você chegou nesse processo todo? Eu tava até refletindo, né, ontem, falei, nossa, como a CNV veio parar na minha vida? Por que me chamou a atenção? E uma coisa que me veio foi que o meu avô, por parte de pai, ele sempre praticou a CNV, ele só não sabia o que era isso. Ele era o cara que mediava todos os conflitos. Eles moram no Piauí, é um sertão, lá a tecnologia demora para chegar, né? Tanto é que só tem como chama? Que transmite a internet? Esqueci. Aquele negócio lá que transmite a internet. Só tem um. A galera ainda não tem TV. É isso, boa. Não tem TV. Então, para eles irem para os lugares é muito demorado. Eles precisam se deslocar. E o meu avô sempre era chamado quando tinha algum conflito. E a minha mãe conta, não só minha mãe, mas como toda a família, que ele nunca levantou a voz. Ele nunca precisou fazer isso. Então, eu sempre peguei isso, mas eu não sabia o que era. Como criança, né, a gente não tem essa consciência. E outra pessoa que é assim é o meu irmão mais velho. Ele também é o cara responsável por mediar os conflitos no trabalho dele. Então, foi daí, dessas pessoas que eu fui pegando, e eu não tinha essa consciência, mas onde eu fui adquirir essa consciência da CNV foi no projeto social que eu trabalho, que eu atendo crianças e adolescentes de 7 até 17 anos. Lá a gente trabalha com muita vulnerabilidade, onde as crianças vivem situações muito difíceis, seja de trauma, seja em questão de moradia, estrangeiros, então a gente atua muito com esse público. E aí o projeto achou importante os educadores, os profissionais que trabalham com essas crianças, ter a comunicação não violenta. Então a gente ficou em treinamento durante 6 anos,
E a gente sempre tem, vai e volta, a gente tem esses treinamentos falando sobre a comunicação não violenta. E o que me encantou foi exatamente essa questão da presença, do entender os meus sentimentos, as minhas necessidades, entender que o outro não me deve nada, o outro não tem que nada. A minha expectativa não é a ação que o outro vai fazer. Então isso para mim foi libertador. E eu, com o projeto social, eu tenho até como se fala? Um apego muito grande. E eu tô nessa transição de carreira, que eu comentei até com vocês, da consultoria de imagem, e ainda assim eu trouxe a CNV e o comportamento humano para poder atender melhor as mulheres, que é o público-alvo, né, que eu tenho. Ah, maravilha. Você fez uma apresentação para a gente, aí depois a gente faz as perguntas, então fica à vontade. Tá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o tema é comunicação não violenta. E não tem como falar sobre comunicação não violenta sem a gente olhar lá para os nossos padrões da nossa comunicação. Onde a gente aprende isso? A gente aprende lá quando a gente é criancinha, a maneira que os nossos responsáveis, nossos pais, tios, avós, os ambientes que a gente frequenta, como eles se expressam. Então, se eu tenho uma criação muito rígida, engole o choro, mas não é nada, ou uma comunicação de acolhimento, de o que você está sentindo, é o que a gente vai reproduzir. Então, nós somos animaizinhos. Eu falo isso porque é um fato, somos treinados e a partir desse treinamento de comportamento, a gente vai expressar isso. E aqui, então a gente nasce com várias necessidades. Necessidade de segurança, necessidade do alimento, necessidade de ser amado, de ser reconhecido e ser visto. Se a gente não tem essas necessidades atendidas, a gente acaba quebrando, vamos dizer. Fica desfragmentado, vai quebrando os pedacinhos. E a maneira de se comunicar depende das nossas experiências. Eu gostei bastante dessa foto aqui, né? Uma professora lendo história para a criança. Então, o que a criança leva? Aquilo que ela sente. A criança ela vai se apegar ao que ela sente, ao que ela vê, aquela imaginação. E por mais que naquele momento ela não entenda, ela não consiga ver aquilo, ela vai carregar isso para a vida e a partir dos comportamentos dela, ela começa a expressar a maneira que ela vai se comunicar. E aqui a gente tem os 4 poderes do eu. Calma aí, deixa eu aqui. Os 4 poderes do eu, que é o existir, a satisfação das necessidades básicas. Então, quando a criança chora, ela está se comunicando de alguma maneira. E aí a mãe tem o papel de ir lá acolher, abraçar, entender o que aquela criança está precisando. E eu falo que é daqui que a gente começa a desenvolver a nossa empatia. Porque a empatia, a gente está sempre em desenvolvimento com ela. Mas é aqui. Por quê? A criança, conforme ela vai sendo atendida às necessidades dela, ela vai trabalhando essa humanidade. Então, se eu tô com fome, minha mãe me dá o peito, opa, minha necessidade foi atendida, meu coração tá quente. E isso vai se refletindo ao longo da vida, que aí vem a autoafirmação. Precisa ser visto como indivíduo com vontade própria. Então, a pessoa, para ela se sentir vista, ela precisa ser validada. Ela precisa ser vista como alguém que consegue tomar as decisões dela, que ela tem autonomia para isso. E tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, ele precisa sentir e perceber isso no mundo que ele está inserido. E aqui a gente tem o auto-reconhecimento. Através da sua assertividade, consegue perceber o seu potencial. Coloquei esse menininho aqui e atrás tem o super-herói. Fala, Paulo. Aproveitar o gancho que você deu,
né, dessa questão da autoafirmação, do existir, desse autorreconhecimento que todos nós temos, mas que também precisamos perceber isso no outro, né, que acontece muito, por exemplo, exemplos, a criança ela não quer dividir um brinquedo, né? E a pessoa, não, você tem que dividir o brinquedo. Aí você fala, pô, mas você não divide o seu carro com a pessoa que você acabou de conhecer, né? E a gente projeta na criança um comportamento que nem sempre a gente acaba tendo, né? Imaginando que aquele comportamento é certo para ela, mas nós não praticamos. Você pode trazer para a gente alguma dica de como se colocar nesse lugar do outro e perceber essas diferenciações? Para fazer com que a gente peça, não só para uma criança, obviamente, mas para o outro também, alguma coisa que, na verdade, a gente não faz, ou se colocar no lugar do outro para entender o que é aquilo, né? Porque quando uma criança perde um brinquedo, a gente pensa, é só um brinquedo, mas para a criança é tudo, né? É o mundo dela, né? Não, muito boa essa questão que você trouxe. Eu vou chegar nisso, calma, que tem um passo a passo aqui. Mas essa questão, né, é muito legal. Primeira pessoa, assim, fora do meu relacionamento que comenta sobre isso. Essa questão dos pais obrigarem a criança a dividir o brinquedo que é dela. Ela tem um valor emocional ali, né? E, tipo assim, você precisa deixar de lado a sua necessidade, deixar de lado aquilo que é importante para você e a partir disso dividir com outro sem ser a sua escolha. Então não tem nenhum respeito. E aqui que eu trouxe, trazer a questão da empatia. Eu falo que a empatia, ela é a raiz, né? Não é nem a raiz, ela é o solo ali, é ela que vai alimentar essa raiz, vai dar a estabilidade necessária para você conseguir de fato desenvolver essa comunicação não violenta, desenvolver esse respeito, essa compaixão. E isso começa lá nos seus cuidados básicos. Se você não teve isso, como é que você vai ser um ser humano empático? Então, é importante, a gente passa por esses estágios e quando a gente não tem, a gente vai para a violência. A gente precisa se expressar no mundo, de alguma maneira a gente precisa se expressar. Nem que seja fingindo, né, de morto, nem que seja lutando, nem que seja correndo. De alguma maneira a gente precisa se expressar. Então, por isso que eu falo, somos animais. Não adianta, a gente é influenciado pelo ambiente. A maneira que a gente foi tratado, a gente vai reproduzir. Então, é como tentar emagrecer e você está num ambiente cheio de doce, de salgadinho. Como você vai emagrecer? Você precisa mudar aquele ambiente. E para você ser uma pessoa menos agressiva, menos violenta, você precisa mudar o ambiente. E como a gente muda esse ambiente? Às vezes precisa partir da gente, né? Como adulto, precisa partir da gente. A gente precisa tomar uma decisão. Ou eu estou nesse ambiente, posso fazer algo para mudar a partir da minha atitude, não esperando que o outro faça, ou eu me retiro e vou buscar isso em outro lugar. Então, tomar decisão. Comunicação não violenta também é. Aprenda a tomar decisões. E aí, quando a gente entra nesse estágio da agressividade, que as necessidades são negligenciadas, aquilo, o cuidado, a autoafirmação, a validação, isso foi negligenciado. Então, você vai ser agressivo. Porque como eu sou visto? Já que eu fui negligenciada em tudo isso, eu sou vista a partir do momento que eu me expresso de maneira violenta. Aí os adultos vão falar, tá vendo fulano? É o aluno que a gente mais chama durante uma aula. É o aluno que está se expressando de uma forma violenta, está sendo mal educado, não está respeitando os colegas. Por quê? Existem necessidades ali que não foram atendidas. E aí a gente chega nesse último estágio que é a violência, é o ato em si. Pode falar, Paulo. Só complementando também, né? Para mim, você falou que foi brilhante, né? Mas é só acrescentando algo a mais que às vezes escapa da gente perceber que você projeta numa pessoa que aquela pessoa é violenta, às vezes ela pode simplesmente utilizar essa carapuça para dizer, né? Eu sou violento. Já que você espera que eu seja violento, eu vou me comportar dessa forma porque é o que você espera, você está esperando de mim, né?
Sim. É aquilo, quanto mais eu coloco uma pessoa em uma caixinha, mais ela vai buscar reafirmar aquilo que eu coloquei. Você está falando que eu sou assim? Então tá bom, eu sou assim. E a pessoa vai buscar maneiras, estratégias inconsciente, tá, gente? Não vou dizer que todo mundo é consciente, mas inconsciente. Por quê? Tá, eu sou ruim. A autoestima dela tá muito baixa. A autoimagem dela tá horrível, ela não consegue se ver como pessoa, ela não consegue ver os potenciais que ela tem para ela poder dizer, tá, isso é meu, isso é seu, isso é o que você vê, mas eu acredito nisso. Isso é um processo de maturidade. A criança, ela não tem o córtex pré-frontal desenvolvido, e isso leva até os 25 anos, e tem gente que passa dos 25 e ainda não conseguiu desenvolver de fato. Por quê? Eu preciso saber lidar com as minhas experiências. Eu preciso ser resiliente, trabalhar a minha inteligência emocional. Porque se eu não desenvolver isso, eu vou continuar nessas ações violentas ou atitudes que vão me desconectar das pessoas. Eu não vou conseguir fazer aquela legenda, aquela tradução. Quando a pessoa está num momento de raiva ou quando a pessoa está falando algo que eu percebo que é dela, não é meu. Pode falar, Rodrigo? Você trabalha com público vulnerável de periferia. Isso. E a gente vem de uma cultura, vamos dizer, foram 400 anos de escravidão, onde a violência era considerada uma forma de educar. Um escravo chegava sem saber falar o português e ele tinha que aprender o serviço na base do chicote. E isso permaneceu na nossa cultura, que gerações anteriores acreditavam que se batesse na criança, você estava educando. Sim. Em regiões de periferia, isso ainda é realidade. Essa parte que você está mostrando aqui é a regra. As necessidades pessoais, elas não estão sendo atendidas, seja ela pelo governo, pela família, por todos os níveis, e as pessoas refletem de forma violenta. Como que é esse trabalho seu nessa região? Então, a gente começa pelos educadores, pelos profissionais que vão entrar em contato com essas crianças. Essa é a base. Se o profissional, ele não está bem, ele não consegue ter essa empatia, ter esse olhar humano, vai ser muito difícil para ele dar aula. Tanto é, como supervisor, eu chego no núcleo e vejo os educadores dando aula, e aí, conforme o educador está alinhado com isso, ele consegue perceber os sentimentos dele, a necessidade, ele entende que a criança não arrumou um conflito com ele, mas ela traz esse conflito, ela traz esse sentimento de raiva, explosão, e não é com ele. Mas é ali que ele pode se expressar, é ali que ele se sente à vontade. Então a aula vai fluir melhor. Agora, quando o educador pega para ele, para o pessoal, a aula é um caos. A aula não acontece. E você falou dessa questão, né, dos mais velhos, né, os mais antigos, tem essa cultura. E dentro do projeto, o que eu percebo? Os mais novos, 24, 25 anos, os professores, eles são mais autoritários. Os mais velhos, que trabalham com a gente, eles são mais flexíveis, eles conseguem trabalhar essa escutativa. E claro, é a experiência. Quanto mais a gente vive isso, quanto mais a gente entende isso, e o projeto tem toda uma questão, uma metodologia voltada para os 4 pilares da educação, que é o ser, conhecer, fazer e o conviver. Então a gente tem esses 4 pilares. A gente precisa trabalhar o potencial da criança e fazer com que ela perceba isso. A gente precisa trabalhar a questão do grupo, né? O estar junto, compartilhar, não obrigado. Por isso, com as crianças, os pequenininhos de 7, 8, até 10 anos, viu, gente? Porque eles vêm muito atrasados no desenvolvimento deles. É um brinquedo para cada um, é um material para cada um,
E a ideia é eles fazerem, experimentar e desenvolver o máximo que eles conseguirem. E isso é um processo a longo prazo. Então, a gente tem na metodologia os 4 pilares, a CNV, que a gente leva, tá? A gente discute temas que são importantes, racismo, a questão do abuso infantil, tudo isso. A gente leva isso de uma maneira lúdica para as crianças e para os adolescentes a gente traz de uma maneira mais para pensar, trabalhar essa criticidade. Então, é um trabalho a longo prazo. Tem semana que tá tudo lindo, tem semana que tá um caos. E aí, como a gente consegue equilibrar isso, mas o profissional, ele precisa estar bem com ele. Se ele levar para o pessoal, não acontece e a criança percebe o adolescente. E aí ele vai na sua ferida e aí começa, um conflito, começa ali e daqui a pouco tá na aula inteira. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, mas depois se eu lembrar eu volto. Então aqui, a violência é a explosão do impulso de destruir aquilo que é interpretado como barreira à autoestima. Então, quando estamos sendo violentos, estamos nos sentindo ameaçados. Estão invadindo o nosso território. E aí, a gente precisa defender isso. Então, quando a pessoa ela entra no estado de violência ou ela reage de uma maneira violenta, é porque aquilo que foi dito ou aquilo que foi feito ativou lá atrás as lembranças dela, ela não consegue organizar isso e aí ela explode. Uma pessoa que é muito explosiva, já tem isso na personalidade dela, a tendência é rápida. Tem pessoas que vão ficar quietas, vai ficar remoendo aquilo. E aí pode acontecer várias coisas, a gente não sabe. Essas são as mais imprevisíveis, né? E aí é importante a gente conseguir ter esse trabalho de conseguir perceber os sentimentos e as necessidades. Isso é a base. Então aqui está a empatia, aqui está a raiz. Sentimento e necessidade. E isso vai se alimentando. E a empatia é o mais difícil, porque é um grande valor, né? É uma virtude muito grande. E para a gente desenvolver isso na nossa sociedade do jeito que está, a gente precisa ter paciência e precisa começar da gente. Como é aquela coisa, né? Como eu gostaria de ser tratado, é como eu vou tratar o outro. E as pessoas percebem isso. E elas vão reconhecer isso na maneira que você vai evoluindo, você vai demonstrando, a maneira que você fala, o seu tom de voz, tudo isso, e as pessoas vão vindo. Tanto é que você passa a ser um grande ouvinte, né? Todo mundo vem para querer compartilhar com você, porque você escuta, você valida a pessoa, você acolhe ela, você não aponta o dedo. Lembrei. Você falou sobre a questão da violência física. Eu vivi 20 anos, eu tenho 30 hoje, eu vivi 20 anos em pura violência. Era um caos. E assim, o que é viver num ambiente de violência? É você ir para fora da sua casa e esperar a violência a qualquer momento. Você está sempre em alerta. Você não consegue relaxar, você não consegue descansar. E aí, não tem como você ir lá para sua escola e querer aprender. Tanto é que eu tinha dificuldade de aprender. Por mais que eu nunca tirei, assim, nota vermelha. Não, mas se você me perguntar, você lembra do que você aprendeu lá na escola? Não. A maioria não, porque eu não estava presente. Eu tinha um quadro de ansiedade muito grande. Então, tanto é que até hoje eu trato. Por quê? A minha família até hoje tem essa cultura, porque é uma família nordestina. Então, bater, nossa, é como educa. Você tem que bater. Se a criança tá chorando, deixa ela chorar. Eu fui visitar meus familiares no final do ano passado. E a minha... Eu tenho mais sobrinhos, tá, gente? É um monte. Mas 2 sobrinhas que estavam nesse dia,
uma pegou e ficou chateada, porque a outra não dividiu o brinquedo. Aí essa foi pra cozinha, né? A gente tava na sala, foi pra cozinha e ficou lá quietinha. Aí eu fui atrás dela e perguntar: o que aconteceu? Por que você tá assim? Né? Aí eu vou naquela questão da CNV, não tem como, tá em mim. E aí eu peguei e abracei ela. E aí ela voltou. Aí a outra, ela pegou, saiu do ambiente e fez a mesma coisa. Por quê? Ela queria que eu fizesse a mesma coisa que eu fiz com a priminha. Olha como as crianças, elas querem ser vistas, elas querem ser validadas, elas querem ser acolhidas. Então, se a criança tá chorando, por que ela tá chorando? Às vezes ela só quer chorar e tá tudo bem, né? Só que é difícil. A gente não consegue lidar com o choro de uma criança. Isso gera uma agonia, porque afeta a nossa vulnerabilidade. Quando a gente tá chorando, a tendência é: não, ninguém pode ver. Deixa eu secar aqui, nada tá acontecendo. E a gente passa isso para as crianças, para os adolescentes. A gente leva isso como adulto. E isso é muito difícil até para trabalhar a nossa autenticidade. Fala, Paulo. E tem também uma própria questão de uma projeção do que a gente imagina que o outro vai pensar, né? Se no caso com uma criança que está chorando no meio da rua, né, tem muito adulto que quer acabar logo com a situação porque pode achar que, ah, não, os outros vão achar que eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo tio, um péssimo cuidador, porque a criança não pode chorar. Se ela chora é porque tem algo errado, quando na verdade nem sempre tem esse algo errado também. Ou, inclusive, está dentro dependendo da idade dela, faz parte do processo de desenvolvimento dela chorar porque ela não sabe falar alguma coisa, ela ainda não sabe expressar aquilo que ela tá sentindo de fato, né? Exatamente, é isso mesmo. E quem ensina o que é sentir, quais são os sentimentos, quais são as necessidades, como fazer pedido, somos nós. Eu falo, todo adulto é responsável pela criança, por todas as crianças e adolescentes do mundo. Não adianta a gente falar que, mas essa geração mimizenta. Então, se essa geração tá mimizenta, é porque quem veio antes não fez um ambiente que elas pudessem se desenvolver de uma maneira mais inteligente emocional. É o dar tudo, é o não colocar limites, é até mesmo essa questão da violência. Então a gente normaliza as coisas. No 18 de maio, que a gente faz, que é o tema lá do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, as crianças às vezes jogam na roda. Eu sofro abuso, eu sofro isso, é tão normal. E aí você fala: oi, calma aí, nossa sociedade não tá bem. A gente precisa parar de normalizar algumas coisas e parar de cobrar que a criança tenha a nossa postura como adulto. A criança não tem consciência, ela não consegue decidir por si só ainda. Isso vai levar um tempo. 25 anos é tempo. Chega nos 30 ainda nem sabe o que quer. Tem gente que chega nos 40 e entra na crise. Então, se o adulto passa por essa questão emocional, ele chora, ele grita, ele esperneia, ele faz esse ato de violência, porque a criança também não pode. Ela também está se expressando. Então, eu sou uma grande defensora das crianças e dos adolescentes, porque não tem como eles serem diferentes se a gente não for. Porque eles são os nossos espelhos. Não adianta. Assim, eu acredito que é pela minha, né, pela maneira que eu fui criada, que eu fui vista como uma mini adulta, a ponto de uma criança querer ficar ali com os adultos e achar que era adulta, conversando. Eu ficava querendo dar conselho, para de fumar porque faz mal. Isso eu tinha 5, 6 anos. Eu ficava dando conselhos e eu era uma criança, né? Então, quando alguém fala: você é tão madura para sua idade, não, gente, eu sou uma pessoa que teve muitos traumas, que precisou se virar nos 30 para sobreviver. Então, a gente não pode ficar achando bonita aquela criança, nossa, mas é tão madura. Não, criança é criança, adolescente é adolescente. O jovem adulto é o jovem adulto e a gente precisa normalizar esse processo mais natural e fluido. E aqui, mas antes disso eu vou passar um videozinho para vocês, tá bom?
So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu acho ele fantástico, porque ele traz muito essa questão, a diferença, né, da simpatia e da empatia. E a empatia, como eu disse, é algo que a gente desenvolve a todo momento. E a gente é apresentado a isso quando criança e em todos os ambientes que a gente vai frequentando ao longo do tempo. É muito comum, por exemplo, nas empresas, as pessoas falam, mas o ambiente de trabalho, ninguém quer saber, né? Se você está doente, se você não está bem, você tem que estar lá, fazer o seu trabalho, pronto, e acabou. E é algo que a gente vem desenvolvendo muito no Instituto, essa questão humana. Porque se o meu educador não está bem, como é que ele vai conseguir dar uma aula que vai, de fato, desenvolver aquilo que a gente gostaria para as crianças? E as crianças, às vezes, elas só querem um abraço, às vezes elas só querem gritar, às vezes elas querem cantar, e tanto é que a gente trabalha muito com ritmo, porque o ritmo traz essa presença, o ritmo, ele traz essa fluidez do nosso corpo, é como se ele organizasse pensamento, sentimento e a nossa ação. Então, são pequenos passos, e o movimento, né, o exercício físico, ele traz presença, porque quando eu estou trabalhando ali coordenação, eu preciso estar focada, eu preciso estar ali. E quando eu estou trabalhando com o outro, eu preciso entender o potencial do outro para a gente conseguir fazer junto. Eu preciso respeitar o meu limite e do outro. E para a gente ter empatia, eu acredito muito que a empatia, ela começa de nós. A maneira que eu me trato, a maneira que eu me vejo, é como eu vou expressar para o mundo. É como eu vou fazer com o outro. Então, se eu não tenho a autoempatia, eu não consigo perceber minhas necessidades e buscar atender, acolher, se eu não choro, se eu não grito, se eu não danço quando eu quero, isso vai ser muito difícil, até para eu mostrar quem eu sou para o mundo. E aí é complicado, porque quando a gente tenta se esconder, é quando a gente é mais violento. A gente tem o que desconecta, que é o classificar, colocar as pessoas em caixinhas. Ah, porque fulano é assim,
porque fulano é muito bravo, é muito explosivo. Então, isso acaba fazendo a pessoa agir e ser como aquilo que a gente classificou ela. E não é muito difícil, principalmente para uma criança e um adolescente. Normalmente as pessoas rotulam e aí esperam uma atitude diferente. Eles não vão agir diferente se a gente não mostrar para eles que eles são diferentes. E o adulto a mesma coisa. Isso é muito comum em casa, nos relacionamentos. Você não valida que a pessoa lavou a louça, porque você esperava que a pessoa arrumasse toda a casa. Isso não vai acontecer, porque não faz parte do repertório dela. O mapa de mundo dela é diferente do seu mapa de mundo. O que faz sentido para você, não faz para ela. E aí, como a gente começa a acolher e validar, trazendo isso de uma maneira mais humana, né? Conexão. Coisa entre irmãos é muito comum. Mas por que você não é igual ao seu irmão? Seu irmão é assim. Por que você não é igual? Ele é tão bonzinho, ele é tão quietinho, ele não me responde, ele não age dessa forma. Por que você é assim? Imagina, você está tirando a identidade daquela pessoa quando você está comparando. Você não está validando aquela pessoa, a essência dela. Pode falar, Paulo. Acho que também a comparação entra no campeonato de desgraça, né? Quando alguém está contando algo ruim, aí você começa a comparar com as suas desgraças para mostrar que a vida da outra pessoa não é tão tranquila e ver se ela te dá uma medalha para ver se você sai feliz. E aí entra naquilo, né? Que aí é uma questão minha, tá, gente? Pelo amor. Deus quis, porque Deus quis assim, então é assim que tem que ser. Nossa, isso para mim é a morte. Você falar para mim que foi porque Deus quis, aí eu deixo a CNV ali de lado e vou entrar numa discussão. Porque a pessoa está sentindo aquilo, ela está sofrendo aquilo, então por que você está trazendo essas palavras, né? E aí o cuidado. Quando a gente fala sobre a empatia silenciosa, nada mais é do que você buscar compreender e entender qual é o sentimento que a pessoa está tendo, qual é a necessidade, o que ela precisa ali, o que você poderia fazer para ajudar ela naquele momento. Fala, Paulo. Comentar também que a nossa sociedade, ela não aprendeu, né? A gente tem, embora a gente saiba mecanismos como a comunicação empática, né? Comunicação violenta, não violenta, as pessoas como um todo parece que não aprenderam a lidar com determinadas situações, principalmente as situações que envolvem um luto, seja morte ou seja uma quebra de expectativa, luto em lato sensu. E parece muito que a gente tem que falar alguma coisa, mesmo que seja qualquer coisa, né? Você vai lá e fala alguma coisa, quando às vezes você chegar e só dar um abraço na pessoa já resolve o problema, você não precisa dizer nada, e o abraço valeu muito mais do que você falar, pô, isso aconteceu porque Deus quis, fica assim não, né? Amanhã é outro dia. Parece Isso uma mesmo. falta de habilidade nossa em lidar com esses momentos de silêncio também, né? Foi o que o Rodrigo trouxe quando a gente estava no começo. Isso deveria ser currículo nas escolas, e eu super concordo. Isso deveria ser ensinado. Eu falo, todo mundo deveria viver a CNV, e não é um dia que você aprende. Gente, eu tô há quase 9 anos já e não tá. Ainda eu faço igual os alcoólicos anônimos. Estou 2 dias com CNV. Porque às vezes eu acabo sendo violenta, e aí quando eu percebo, eu falo, opa, eu poderia ter agido dessa forma, não precisava ser tão reativa, mas também eu não fico me chicoteando. Fala, Rodrigo. Você está mostrando aí o que desconecta. É justamente isso, essa tríade, classificação, comparação, negação de responsabilidade, que é o tripé numa sala de aula. Você tem um povo que vai para o fundo para fazer bagunça, você tem um povo que vai para frente, que quer estudar, você tem um povo que está no meio ali, que não está nenhum nem outro. Os próprios adolescentes vão se classificando, eles vão se comparando,
a negação de responsabilidade, e isso vem do professor, como resolver isso quando faz tipo, está entranhado ali na cultura do adolescente e do professor. Então, como eu disse, primeiro a gente leva para os professores, para depois a gente levar para os alunos, né? Porque se a gente já chega com os alunos e os professores não sabem nada, não vai fazer sentido nenhum. E é importante esse processo a longo prazo, porque quando você está trabalhando a comunicação não violenta com os professores, automaticamente o professor pensa, nossa, eu posso levar isso para minha sala. Né? Na educação física a gente trabalha com muitas práticas. A gente faz jogos e brincadeiras, trazendo a CNV. Então, os educadores falam, nossa, já posso levar isso, e a partir disso eles já criam outras variações para poder desenvolver o tema a partir da necessidade do grupo. Então, uma dificuldade nos adolescentes, a gente também precisa respeitar nessa questão. Eles têm os grupinhos deles, eles estão buscando a identidade deles, eles estão buscando se olhar no espelho e falar, ah, esse sou eu. Não é o que acontece. Então, isso vai dificultar muito na questão do grupo. E aí a gente precisa trazer para eles que a gente tem um objetivo em comum. Talvez criar um projeto, talvez criar alguma coisa que eles possam trabalhar junto e entender que eles vão para aquele mesmo caminho. E cada um trazendo o seu potencial, trazendo aquilo que para eles façam sentido. Talvez juntar esses grupinhos e cada um traz aquilo que eles têm de melhor para resolver um problema em um grande grupo. Mas é importante trabalhar primeiro o indivíduo, depois pequenos grupos, para você ir aumentando, né? Então, eu falo, o profissional de educação física, ele poderia estar muito junto ali com todos os outros professores, mas aí existem barreiras, preconceitos, existe várias coisas, o sistema que faz você quebrar no meio do caminho, porque você entra com muitos sonhos e aí esses sonhos são fragmentados e você não tem mais esperança, né? E aí a importância de trabalhar a inteligência emocional. O que seria interessante dentro de uma escola, ao meu ver, psicólogos, assistentes sociais, porque a gente trabalha com isso no projeto e dá certo. O pessoal fala, ah, mas é um sonho, projeto social é algo pequeno. Não, o instituto que eu trabalho não é pequeno e vem crescendo cada vez mais. O que a gente faz? A gente faz núcleos. Eu atuo em 6 núcleos, em 6 lugares, como supervisora. Tem outro lugar que tem outros supervisores. Então, são pequenas comunidades, vamos assim dizer, em regiões diferentes. E tem o coordenador, tem o supervisor, que aí tem o psicólogo, tem assistente social. Então, por que a gente não separar em grupos para poder conseguir atingir essa meta? Só que eu sei que não depende só do diretor, só do professor. É muito mais complexo, né? Mas é possível levar pessoas que falam sobre comunicação. Não importa se é comunicação não violenta ou qualquer outra coisa que possa ajudar já e acolher os professores. Por que não usar aquelas reuniões que muitas vezes, que eu escuto muito, tá? O que eu escuto das professoras, não serve para nada. Não serve para nada, a gente fica lá preenchendo papel e que não sei o que, é um saco. Por que não colocar coisas mais produtivas e acolher esses professores? Porque os professores estão machucados, entendeu? E aí vem essa questão que é a negação de responsabilidade. A CNV é a autorresponsabilidade. Se eu não assumo as consequências da minha decisão, ou de como eu ajo, ou de como eu percebo o mundo, vai ser muito difícil para eu respeitar o outro. Quando eu nego aquilo que eu fiz, eu não consigo falar, nossa, eu errei, tá, agora a partir de agora, o que eu preciso fazer? Como eu posso agir diferente? Então, quando eu assumo, tenho essa responsabilidade pelos meus atos, é muito mais fácil eu conseguir fazer mudanças, né? Então, isso é mais fácil, vamos se dizer mais fácil, no adulto do que numa criança e no adolescente. Eles vão pelo exemplo. Você precisa encantá-los. Eu sei que, mas antigamente não era assim, mas não dá para continuar o ensino de lá de antigamente
para esse momento. Não dá, gente. É outro momento, é outra geração, eles se conectam diferente, eles não aceitam ordem como antigamente, sim senhor, sim senhora, não tem isso, eles chamam você pelo seu nome. Poucos vão ficar chamando professora, o professor, só as crianças. Mas os adolescentes, eles vêm pelo seu nome. Por quê? Eles querem ser reconhecido também. Quando eu falo o nome da criança ou do adolescente, eles se sentem importantes. Eu estou evocando ali a presença deles. Eu estou trazendo a história deles. Eu estou falando, eu vi você e eu lembro de você. Isso para eles é muito importante. E lição de moral, né? Não adianta querer dar lição de moral para adolescente que eles não vão ouvir. Eles vão falar, ai, que saco, lá vem. Você só começa a dar essas liçãozinhas de moral quando você está muito conectado com o grupo. Fala, Rodrigo. Assim, não é nem pergunta, você falando assistente social e psicólogo. Eu, assim, na minha escola, periferia, uma região vulnerável, assim, no meio de várias comunidades ali violentas, a gente tem um psicólogo, tem um assistente social. Estamos tentando implantar a comunicação não violenta entre os professores, mas é complicado que você não sabe o tanto. Aqueles professores, tem professores mais antigos que não aceitam esse tipo de coisa, tem outros que você fala, concorda, legal, passou da porta, acabou. É um trabalho complexo. E o que você disse realmente é importante. Psicólogo e assistente social em escola é fundamental. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não, mas, assim, é fundamental. É fundamental. Chama a gente do Instituto, que você vai ver que a galera vai até chorar. A gente tem um novo trabalho que é feito com outro grupo, que é a pedagogia de emergência. Eles atuam em locais que acontece alguma catástrofe. Por exemplo, São Sebastião. E aí, qual é o papel desse grupo da pedagogia de emergência? É ir lá e trabalhar ritmo, atividades manuais, pintura, né, com aquarela, para não ser algo terapêutico, mas trazer essa pedagogia de reequilibrar, vamos dizer, o pensamento, o sentimento, as ações, para que as crianças possam dormir e ser acolhidas, porque os adultos estão transtornados, não sabem o que fazer. E aí eles acolhem as crianças, os adolescentes nessas atividades, e os resultados são muito bons, porque na primeira noite as crianças já conseguem dormir, não tem pesadelo. Então, é algo também que eu percebo dentro do Instituto que eles estão trazendo para a nossa prática, que a gente consegue atuar isso nas nossas aulas. Então, nas rodas iniciais precisa ter uma roda cantada. A gente não chama a criança pelo apito, a gente canta músicas e faz gestos. E aí eles vêm para a roda. Então, o que eu posso fazer para me conectar? E aí, talvez dentro das escolas, principalmente com os mais velhos, talvez perguntar para eles, e aí, o que vocês gostariam? Trazer a responsabilidade para eles, porque o adolescente, ele não é burro, não tem ele não é um ser que não consegue pensar, ele consegue. E aí que ele quer? Ele quer ser validado, ele quer ser visto, então por que você não trazer isso para eles? Né? E é trazer eles para o fazer, para a ação, fazer junto, construir junto, para que eles possam se sentir parte daquele grupo e daquela comunidade ali. Talvez criar projetos, né, juntos ali para a comunidade, um campeonato para a comunidade, sei lá, muitas coisas. E só que aí você tem uma questão que são os professores. E aí como você conecta com os professores? E aí eu te pergunto, como você está se conectando com eles? Será que você trouxe, CNV, mas não precisa falar CNV. Chega lá com a roda cantada. Vamos falar como vocês estão se sentindo hoje. O que vocês precisam? Gente, vamos abraçar um outro. Apertar a mão, falar o nome, tudo bem? Como você está hoje? Pequenas atitudes faz grande diferença. Parece besta.
mas é muito importante. E é uma das práticas da pedagogia de emergência. É olhar no olho da criança, apertar a mão dela e falar o nome dela, perguntar o nome dela ou o que ela gosta. Isso conecta. Ficou clara essa parte? Do que Ficou. desconecta? E aqui a gente vai, né, para essa parte que é julgamentos criam muros. Então, toda vez, você é muito lento, Joãozinho é muito burro, você me magoou, eu tenho que lavar a louça, por que você não faz igual ao seu irmão? Você é igual ao seu pai, você está gorda, você está gordo. Tudo eu nessa casa, por sua causa eu não consegui terminar o que precisava. Então, tudo isso vai criando muros, tudo isso vai minando as relações. O momento que eu trago é algo muito comum, né? É igual engole o choro. Ah, não é nada. Levanta. Eu fico doida quando eu vejo essa questão. A criança caiu. Ah, levanta, vamos lá. Ignora aquele fato. Não é ignorar. Tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Às vezes a criança já sai correndo. Mas você validou, você olhou para ela. E não, não é nada. Vai lá que volta que passa. Você está fazendo a pessoa a não desenvolver os sentimentos dela, a não perceber, a não trazer essa consciência, a não entender e perceber as próprias necessidades. Aí como você, quando chega na fase adulta, vai conseguir saber o que você sente, suas necessidades, vai ter empatia, escutar o outro? É muito difícil. Se eu não pratiquei, eu não vou conseguir fazer. E aqui é muito importante, porque você se comunica. Qual é a sua intenção quando você vai falar, você vai para uma conversa? Você vai para confrontar? Você vai para mostrar que você está certo? Você vai para dizer a sua verdade, somente a sua verdade? Ou você vai aberto a aprender, a construir, a entender, a ser curioso? É igual a criança mesmo, seja curioso. Nossa, nunca parei para pensar desse ponto de vista. Eu faço muito isso. Às vezes eu sei de alguma coisa, mas eu deixo a pessoa falar. Porque ela vai me trazer outra coisa, outra visão, e eu vou aprender uma nova coisa. E aí eu posso compartilhar com ela. Tem no teatro aquela coisa do sim, né? Você não diz não, você diz sim. Você aceita para poder encaixar no stand-up. Para você encaixar na comédia. E aí você entra na história. Isso. Então, quando você aceita o sim, você aceita o que o outro traz, você não bloqueia isso. Você vai procurar se conectar. Aí, se você vê o outro como, é burro. Nossa, mas esse aí não sabe de nada. Mas eu já sei isso. Aí vem as questões, né? O que você precisa trabalhar em você? Por que você projeta no outro essa questão? Como você está internamente? E aí, gente, é terapia, né? Só a CNV não vai resolver isso. Aqui é uma coisa que o meu chefe no instituto, ele traz muito pra gente. Eu achei fantástico. Eu falo, CNV é isso. Presença escutativa. Acima de mim o céu. Eu até ilustrei aqui. Acima de mim o céu. Abaixo de mim a terra. E aqui estou eu. Então, estar presente, você precisa estar naquele momento. Você precisa estar ali. Estar aberto para ouvir aquela pessoa. Você tem vontade, você tem curiosidade para ouvir aquela pessoa. E você tem que estar com o ouvido assim bem aberto. E aí uma das coisas da empatia é a presença. Então, estou presente. Uma maneira de praticar isso, atividades manuais. Vocês fazem coisas, crochê, ou sei lá, desenha, ou trabalha a coordenação motora com bolinha, tenta fazer malabares. São estratégias de trazer essa presença. Por quê? É tão difícil fazer isso que você não consegue pensar em nada. Você consegue só estar ali. Aí você vai entender o que é a presença.
A empatia silenciosa, que é o outro está falando e eu tô tentando ali entender, traduzir, compreender o que ele tá sentindo. Qual é a necessidade dele? O que ele precisa para que eu possa ajudá-lo? Então eu tô ali fazendo uma legenda e aí eu vou para o próximo passo, que é a compreensão. E como eu compreendo? Eu posso parafrasear, passar isso para a pessoa. É isso que você está sentindo? É isso que eu percebi que você precisa ser mais ouvido. É isso mesmo? E aí a pessoa ela tem a oportunidade de falar se é ou não, ou de reorganizar aquilo que ela está falando. Aí a gente vem para necessidades, que é a questão mais, aí é a questão de imaginar mesmo, né? A gente está ali ouvindo, passou por todo esse processo e a gente chega no momento de é essa necessidade mesmo. Por quê? Isso, quando eu identifico a necessidade de fato, é quando eu consigo interromper a pessoa na conversa. Porque a gente acha que não, é só escutar, só escutar. Aí a pessoa tá falando, ela tá eufórica, ela tá ali. E aí você pede licença ou, eu gostaria, posso pontuar isso? E você falar para a pessoa, eu percebo essa necessidade. E aí a pessoa, ela consegue, opa, fui validada, fui reconhecido. E aí a pessoa não fica falando, porque às vezes a pessoa fica falando e ela nem sabe, ela só tá expressando o caos que tá na mente, nos pensamentos dela. Então, quando a gente traz essa pausa, até para a gente poder também expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando para o outro. E aqui, a comunicação humana e empática constrói pontes. Então, se a gente quer construir pontes com o outro, a gente precisa desenvolver essa empatia. E não vai ser hoje, então vai ser amanhã, não vai ser daqui um mês. Isso é constante, é todo dia. E eu só consigo desenvolver a minha empatia quando eu consigo ter presença. É quando acontece no caos e eu, mesmo que eu falei alguma coisa, eu falo, opa, eu poderia ter agido diferente. E são nesses pequenos momentos que a gente vai estando mais presente, pensando antes, respirando antes de falar. Tem outro vídeo que eu quero mostrar para vocês. Bora lá, tá, gente? A gente interrompe aqui. Eu tô no meu tempo? Nem sei quanto tempo eu tenho, só tô falando. Tá. Então aí... é esse. Esse videozinho é curtinho, mas é muito bacana. Vocês não estão mostrando.
Vocês viram a mesma necessidade e aí vem o confronto. E é o que muito acontece. É a mesma necessidade. Dentro de casa, no relacionamento ali, os dois querem ser escutados, os dois querem ser compreendidos, mas eu vou gritar mais alto, eu vou falar coisas que não são legais, porque eu quero defender, eu quero estar certo. Eu falo que, principalmente quem é colérico, casal que os dois são coléricos, aqui em casa é assim. Então, a gente tem uma necessidade de liderança, então de poder, e aí a gente precisa estar presente para que isso não aconteça. E foi o que a gente viu ali dos dois animais primeiro, e o outro, um precisou tomar o primeiro passo. E é exatamente isso. Se eu sei CNV, a responsabilidade está em quem no momento? Em quem sabe. Não adianta eu escutar aqui CNV, chegar em casa, nossa, mas você sabia disso? Porque você precisa escutar mais? Porque... Não, foi você que ouviu. Então é a sua responsabilidade de começar a trazer isso a partir da sua atitude. Porque não adianta falar essa coisa, faça o que eu falo, não é? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Isso não acontece. A gente julga as pessoas pelas atitudes, pelos valores. Ela precisa estar coerente. É o que impacta no outro. Então, quando a gente leva, e isso a gente leva até na aula, né? Eu tô gritando. Eu não quero que a criança ou adolescente grite, mas eu tô gritando. Eles vão agir como eu. Eu tô cobrando, eu tô apontando o dedo pro colega dele. Ele vai reproduzir isso e eu não vou ter base para sustentar essa fala da CNV se eu não procuro trazer nas minhas ações. Fala, Paulo. Também pensar uma coisa, né, que geralmente passa pela cabeça das pessoas, né, dentro de uma situação dessa, a pessoa se dá conta que, sei lá, é ela que tem, ela se deu conta que a solução é ela se abaixar. E tem muita gente que fala, não, mas eu não vou fazer isso. Aí você tem que pensar, você quer solucionar o problema ou você quer se manter no embate? Se você quer se manter no embate, pô, beleza, você está indo benzão nesse caminho. Mas se você quer solucionar o problema, não importa quem dá o primeiro passo. Não importa se é você que vai dar o primeiro passo ou é o outro que vai dar o primeiro passo. Então você pode dar o primeiro passo e aí você soluciona o problema, né? Mas foi até algo que você trouxe, a questão da vulnerabilidade. Se eu dou o primeiro passo, ou se eu chego e falo para o outro que eu estou sentindo primeiro, nossa, mas ele vai pegar. O pensamento começa, mas ele vai pegar esse sentimento e vai jogar na minha cara, vai pisar em mim. E aí, como os relacionamentos se desenvolvem e amadurecem se eu não confio naquilo que eu não me sinto segura? Então, como isso vai amadurecer? E isso eu não falo só em questão de casamento, eu falo em qualquer relacionamento, em amizade também. Se eu não confio, não me sinto segura para falar o que eu sinto, as minhas necessidades, será que o outro vai também fazer isso? Talvez o outro só está esperando você e você esperando ele. Ou às vezes só tem uma questão mesmo também de projeção, né? Dá um exemplo de um amigo meu, na adolescência, né? A gente ia jogar RPG e aí ele sempre falava, não, eu não vou jogar porque a minha namorada não deixa, né? E aí ele não ia jogar, aí o pessoal ficava revoltado, né? Aí um amigo nosso começou a ficar com raiva da namorada dele, né? Falou, a namorada dele não deixa. Eu falei, não é ela que não deixa. Ele provavelmente nunca perguntou para ela ou nunca comentou com ela que ia jogar RPG, porque ele presume que ela vai se comportar de um jeito. Aí, meu amigo, quero ver só, eu vou botar ele na parede. Aí botou ele na parede, né? Aí um dia estava todo mundo reunido, ele falou assim, por que você não deixa o fulano jogar RPG com a gente? Aí ela olhou para ele e falou, ele nunca me disse que ia jogar RPG com vocês. Mas E é exatamente isso, é igual, né? Aí eu vejo muito essa reprodução da sua adolescência, porque nesse sentido de com a mãe, né? Mas a minha mãe vai dizer não, meu pai vai dizer não. Então provavelmente a minha namorada vai dizer não. Então a gente leva.
Os padrões dos nossos relacionamentos com aqueles que são mais próximos, a gente vai levar isso para os outros. E não sei se tem psicólogo aqui, eu não sou, mas de tanto ler, estudar e viver isso, né, na prática, na pele, eu vejo muito isso. Eu era uma pessoa muito violenta. Por isso que para mim é difícil, em alguns momentos, não entrar no estado reativo. Porque violência, a gente se acostuma tanto com o que é ruim, que a gente acha natural. Aquilo passa a ser natural. Até amar, às vezes é violento, é através da violência. E a pessoa não percebe. E aí quando ela vai para um estado de calma, um lugar mais tranquilo, que as pessoas escutam mais, ela vai criar algum caos, algum conflito, para que aquele padrão se repita. Por quê? Aquilo é o normal. Estar na tranquilidade não é normal. Isso causa estranheza. E aí, como você vai mudar essa percepção? E aí que eu falo, gente, terapia. Procure um psicólogo. Porque não é um padrão que sozinho você não sai. É muito difícil, tem que ser uma pessoa assim, fora da curva. Vou voltar para ir finalizando aqui a apresentação. Que é, esvazie a mente e ouça com todo o seu ser. Você mesmo. Começa por você. Começa a escutar o que você está sentindo, o que você precisa. Eu sei que na magia a meditação é muito importante, né? Trabalhar a meditação, essa presença para conseguir fazer as práticas. Então já tem um meio caminho andado. E procura, mas o que eu estou sentindo? O que eu preciso? O que me faria feliz nesse momento? Ou o que me faria ficar mais confortável? Ou o que eu preciso fazer para mudar isso que não está legal para mim? E aí a pergunta traz a gente para a presença. E aí a gente tem aqui a questão da empatia. Então, empatia não é uma compreensão intelectual, né? Se você tentar ficar ali concatenando tudo, não vai. Para mim é muito sentir. É a maneira que eu vejo o mundo, é através do sentir. Para mim é fácil. Então, por isso, para mim é fácil perceber que o outro está sentindo, que o outro precisa. E aí, como é a maneira que você vê o mundo? Através do cognitivo ali, entender o ponto de vista do outro. Não somos detentores da verdade. Então, qual é o mundo do outro? Será que eu estou aberta para entender esse mundo diferente? Posso sair, ampliar a minha bolha para conhecer outros mundos. E quanto mais aberto, mais fácil de trabalhar a empatia. A questão emocional, compartilhar o sentimento do outro. Se eu não vivi aquele sentimento, vai ser muito difícil eu conseguir perceber e enxergar na pessoa. A gente pode ter vivido tristeza, mas cada um viveu um tipo de tristeza, de um jeito, situações, mas ainda assim é tristeza. E eu consigo ver isso no outro. Então, quando o outro está triste, eu percebo e eu consigo trazer. E aí, se a pessoa está triste, que necessidade não foi atendida? Talvez a questão de não ser ouvida, ser compreendido, teve um luto, alguém faleceu, saudades ali. Então, a gente vai percebendo a necessidade a partir do sentimento. Quando o sentimento está bom, né, vamos dizer bom, é porque a necessidade foi atendida. E a gente tem o compassivo, né, a outra parte, que é perceber as necessidades do outro e oferecer auxílio. Então não adianta eu reconhecer, perceber ali o sentimento e a necessidade e não fazer nada com aquilo. Eu preciso entender se o outro precisa de mim. Talvez ele precise de um abraço. Talvez ele esteja contente e feliz só por eu estar ali, por eu ter escutado ele e não ter levado soluções, né? Que esse é um padrão. A gente quer levar solução porque lidar com a vulnerabilidade do outro é lidar com a minha vulnerabilidade. E quando eu estou vulnerável, eu estou exposto. Eu me sinto desprotegido. E aí
a minha tendência é rejeitar isso, arrumando uma solução para que o outro fique bem. E aqui... Ai, gente, não sei coisar isso. Aqui tem sentimento versus pensamento, que é muito comum. A gente confunde o que a gente está pensando com o que a gente está sentindo. Então, sinto que sou um péssimo cantor, uma péssima cantora. Então, sinto que sou um péssimo cantor. Você está se colocando numa caixinha. Você não é um péssimo cantor. Você só está frustrado por não ter cantado bem naquele momento. E eu vejo que isso é o que mais impacta a pessoa dela conseguir olhar outras possibilidades, porque ela fica presa no pensamento. Ela já se coloca, eu sou péssimo, então não tem mais nada que eu possa fazer. Mas quando ela entende que ela ficou frustrada, aí sim tem saída. Tá vendo? Assim, eu vejo, é muita inteligência emocional. Isso é muito libertador para o nosso padrão de comportamento. Porque quando eu entendo que eu sinto e que aquele sentimento não vai viver ali para sempre, ele vai ter mudanças, e isso é normal, nada é determinado, nada é para sempre, nada é escrito sobre pedra, isso me dá a possibilidade de ver o mundo e tomar novas decisões. Fala, Paulo. É você aprender a perceber exatamente o que você está sentindo, né? Num cenário mais esotérico, pelo menos dentro do Pedra, eu comento muito sobre isso. Você nunca vai atingir Tiferet se você não conjugar Rod e Netza. Você precisa saber o que você está sentindo de fato ali dentro, né? Para não confundir aquilo que você sente, para não confundir tédio com fome, para não confundir sono com fome, frustração com fome, porque geralmente as pessoas confundem o que sentem, dão o nome daquilo que não é e, vamos botar entre aspas, tratam aquilo que não é. E aí logo eles não conseguem tratar aquela situação de fato, né? Sim, e aí o que falta? Vocabulário. Então, vai procurar sentimentos. Procura sentimentos. Quanto mais palavras eu sei sobre sentimentos, mais fácil fica para eu nomear. Quando eu consigo dar nome àquilo que eu estou sentindo, eu consigo saber qual a necessidade ali que foi atendida ou não foi atendida. E a partir disso eu consigo tomar uma ação. Então, eu preciso dar nome a isso. Preciso entender, né, o que aquele sentimento. E a frustração às vezes pode estar ligada a medo, a tristeza, tá chateado. Não é só um sentimento, tem um monte ali em volta. E a gente sente várias coisas o dia todo. Se a gente se apegar a tudo, aí a gente vê, né? Depressão, ansiedade, vem essas coisas que acaba afetando o nosso desenvolvimento. E aqui, os sentimentos são os grandes sinalizadores do que se passa conosco. Eles são as chaves da porta interna em busca da autenticidade e empatia. Então, quando eu desenvolvo a empatia, eu estou desenvolvendo a minha autenticidade. Então, meu filho vai chorar na rua e tudo bem. Eu posso até estar me preocupando com a questão do outro, que o outro está pensando, mas eu consigo separar isso e entender que aquele momento eu posso agir diferente. E aí eu começo a trazer essa consciência. E não importa, chega um momento que não importa o que as pessoas que eu nem conheço tá pensando. E aí eu começo a selecionar quem são as pessoas que de fato eu vou ouvir e validar os conselhos. Será que essa pessoa, ela quer me ajudar ou ela só quer dar a opinião dela? Então a gente começa também a separar isso e separar o que é meu, o que é do outro. Então a gente tem a empatia, a gente tem sentimento e necessidade, e junto com a empatia a gente tem a questão da presença. E aqui são algumas necessidades básicas, né? E valores universais que todo ser humano procura, que é autonomia, celebração, integridade, interdependência, lazer, comunicação espiritual, necessidades físicas. Então, o básico, a gente procura isso como seres humanos. É isso que a gente procura
lá quando a gente é criança. E aí a gente vai desenvolvendo. E se a gente não consegue se conectar com isso, entender isso, a gente acaba tendo muitas dificuldades na maneira que a gente vai se expressar. Então, vai ser mais reativo. O que o outro fala é pessoal. Eu preciso estar sempre certo. Eu preciso estar certo porque é a minha verdade. E isso afeta no aprender, no ver novos mundos. E a partir disso aumentar as possibilidades até para tomar decisão. Então, acaba sendo até mais resiliente quando a gente consegue desenvolver essa questão da CNV. E aqui, algo muito importante, que é o parafrasear. Né? A girafa ela é a representação dentro da CNV. Ela traz essa questão dos valores humanos, essa questão de querer aprender com o outro, ser flexível, estar para a vida, estar para o ser humano. Então, ela traz essa representação. Já o chacal aqui, ele traz essa representação que a gente vive como sociedade, né? É o que reclama, é o que nada dá certo, é aquele que vai ser violento, vai expressar de uma maneira muito violenta mesmo, podemos dizer. Aí a gente tem aquele que aconselha, aquele que nega, aquele que vai perguntar, não porque está com vontade de entender, mas o curioso, aquele que vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico eu percebi não, já vinha percebendo, mas eu tomei mais consciência essa semana. Eu tenho essa coisa de olhar para a pessoa, aí eu começo a olhar e começo a fazer uma leitura dela a partir de atitudes, né? Até agora com a questão da consultoria, a maneira que ela estava se vestindo, isso expressa muito da pessoa. Tô tomando esse cuidado. Falar de si. Então, aí a girafa, ela já acolhe. Ela traz a empatia. Então, não aguento mais, ninguém me escuta, o chacal fala. Aí a girafa traz, você está irritado porque você tem verdadeiramente uma necessidade de escuta e de consideração? É isso? Então ela parafraseia o que ela percebeu, né? Ela traz o que ela percebeu como necessidade e ela confirma para ver se é isso mesmo. Porque aí o chacal vai ter a oportunidade de trazer o ponto de vista dele e reorganizar o pensamento. Então, parafrasear é muito importante em um diálogo. Então, eu diria que é o tronco da árvore. Então, você parafrasear. Percebi o sentimento, percebi a necessidade, não só do outro, mas meu. Porque eu preciso entender como eu estou naquela conversa, naquele diálogo. E aí eu vou para o parafrasear. E, gente, não é seguir esse caminho à risca, tá? Pode ser que aconteça em momentos diferentes e ok. Aí a gente vem para cá. Então, a primeira coisa, você está no conflito, ou você está em uma situação que você não sabe o que fazer, ou que você percebe que aquilo está te causando sensações que você possa vir a ser uma pessoa reativa, ou você perceba isso do outro, é parar. Para tudo. Faz essa autoobservação. Perceba o que você está sentindo, o que você precisa e um pedido, né? O que você poderia fazer naquele momento para lidar com aquele desconforto. E aí você passa isso para o outro. Então, o que o outro está pensando? Quais são as sensações será que ele está tendo? Qual é o sentimento dele? E isso aqui, essa parte, é pura empatia silenciosa. Você não está falando para o outro. Você está ali com você, mas você está escutando ele. E aí, você traz essa questão, né? O pedido ele não pode ser uma exigência. Ele precisa ser prático e objetivo. O outro precisa escutar, não como uma ordem. E aí que tá, o segredo é, se o outro escutou como uma ordem, é porque o seu pedido não foi o adequado, não foi o ideal. E aí você pode reformular. E aqui, autorresponsabilidade. Então, que é fundamental. Além de desenvolver a minha empatia na CNV,
e isso é a longo prazo, eu preciso assumir a minha responsabilidade sobre os meus atos, sobre os meus sentimentos, sobre aquilo que eu falo. Eu sou responsável por aquilo que eu falo e como aquilo pode chegar no ouvido, né? Como pode chegar. Se eu busquei fazer tudo da melhor forma que eu poderia naquele momento, ok. Não é ficar se chicoteando. Alinhar expectativas. O outro só consegue oferecer aquilo que ele tem. Então não adianta a gente querer que o outro faça, haja como eu, né? Por quê? Porque o outro tem outra história. Ele viveu outras experiências. Fala, Paulo. E fazendo um adendo também, né? Não é porque a pessoa se comportou de uma determinada forma uma vez que aquilo é uma regra para ela, né? Ela apenas mostra que é uma potencialidade que ela pode chegar ali, mas ela ainda tem um espaço amostral de outros comportamentos, então a gente não pode tratar a exceção como regra, a gente tem que tratar a exceção como exceção. Isso. E quem sabe CNV só, vamos dizer, sofre muito essa questão, mas você não é da CNV? Por que você está explodindo? Por que você está falando isso? Era para você estar me escutando, era para você saber as minhas necessidades. E aí, como você lida com isso também, né? Porque o outro, ele não tem essa vivência, essa experiência. E aí você escuta isso, a primeira coisa que você tem é vontade de enforcar a pessoa, mas você não pode, né? E aí é essa questão, para, respira. Você pode pedir desculpa, sinto muito, não era a minha intenção, e reformular. Porque acontece, somos seres humanos. Enquanto a gente buscar a perfeição de que tudo, ai, porque tem que falar assim, tem que ser assim, tem que agir assim, a gente não consegue se conectar com outro de verdade. Somos seres humanos e a gente vai mais errado que acertar. Isso é humano. E querer o perfeito, perfeito, é hipocrisia. Porque quem busca muito essa perfeição, eu vejo que, né, ao meu ver, aí é a minha opinião, são as pessoas mais hipócritas. São pessoas que você vê que ela não consegue ser ela mesma. Ela se colocou numa moldura e ela não consegue sair daquilo. E o mundo dela é aqui, é quadrado. Ela não consegue ampliar. Então, é ter compaixão, porque é uma prisão para essa pessoa. Coloque limites. CNV não pode sentir raiva, não pode lhe dar uns berros, às vezes dá, não, isso é humano. Então a gente vai ter esses momentos. E aí, como eu posso me reorganizar? Colocar limite nas pessoas. CNV não é ser bobinho, mas é você ver a realidade, o fato que está ali. É você conseguir ver o sentimento, a necessidade, conseguir perceber tudo isso no outro e ainda assim você poder decidir o que você vai fazer com aquilo. CNV é decisão. Cabe para mim, eu quero escutar essa pessoa? Sim, então tá, vou estar aqui. Não quero, nesse momento eu não consigo estar presente e escutar você. Podemos fazer isso em outro momento? Ou não é uma pessoa que você quer conversar, que não faz sentido. Não tem porquê. Aqui é o meu limite, Até aqui eu tô confortável. Se você passar dessa linha, eu vou me sentir assim, assim, assim. Aí você fala do seu sentimento. Não fala nem da pessoa. Isso já evita vários conflitos. É deixar claro. E quando a gente fala de sentimento, parece que a gente tá nu. Mas a gente não está nu. A gente está dando a oportunidade para o outro também se colocar, expressar a humanidade dele, que muitas vezes está reprimida ali. Então, falar de sentimento é se conectar. Porque quando eu falo o que eu sinto, eu estou dando a oportunidade do outro se conectar comigo. E a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Lembre-se disso. E é isso. Essa é a minha rede social. Muito obrigada. Essa era justamente a próxima pergunta. Como é que a gente te acha? O pessoal que quer mais dúvida, tem mais dúvida, quer aprofundar, como é que... Pode me chamar lá no Instagram, no @leidiane.sommer, que eu respondo. Pode perguntar que eu vou responder lá. Fantástico. Rodrigo Lutarque, considerações finais.
Assim, adoro comunicação não violenta, aplico demais lá na escola. A maioria dos meus professores estão indo para esse caminho, aqueles que estão para aposentar, que são mais retrógrados. Assim, teve tanto. Eu consegui me controlar para não ficar dando exemplo do que ocorre na minha escola. Senão, não ia ser uma palestra sua, ia ser uma palestra minha. Eu fiquei calado. Mas foi muito bom mesmo. Assim, sem palavras. E, não, na verdade, eu tenho palavras. Entre aqui no catarse.me/TDC, você vai ter acesso à revista Hermetismo, que você vai ter acesso a essas gravações e a grupos de Telegram, que vão te ajudar muito no seu caminho de evolução. Paulo Jacobina, considerações finais. Antes de mais nada, agradecer a Lidiane, falar que eu me senti muito bem com a sua explanação. Tá? Parabéns pela forma com que você colocou, pelo trabalho que você executa. E falar para todo mundo que é fundamental, como o Marcelo comentou lá no início, independente de você falar, não, mas eu sou um bruxão, né? Eu sou magista. Filho, o magista que não se conhece não é magista de verdade. Você está sendo levado por outras coisas, pelos seus desejos, por qualquer coisa que você queira chamar, mas você não é magista de verdade. Comunicação não violenta, comunicação empática é algo para a vida. Então, vamos recomendar Marshall Rosenberg para todo mundo estudar um pouquinho, além de estudar também com a Leidiane. E se você quer se conhecer um pouco mais, dá uma olhada no Pedra de Afiar. Lá no nosso canal, a gente tem vídeos mais diversos, inclusive vídeos que vão falar sobre perdão, sobre método de punição, apresentando artigos científicos que vão abordar para você o que funciona e o que não funciona. E caso você queira estudar conosco, dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org. Lá tem um link para os nossos grupos de estudos, basta se inscrever. Elidiane, considerações finais. Eu queria agradecer muito por estar aqui, né? É um assunto assim que eu gosto muito de falar, é algo que me encanta e a CNV é o que me torna humana todos os dias. Eu falo que eu entendi o que é ser humano quando eu aprendi a CNV. Foi o que me resgatou do buraco escuro que eu estava. Então, eu recomendo isso para todo mundo. Gente, CNV ajuda em tudo, de fora para dentro e de dentro para fora. É maravilha. A gente adora quando a gente chama os palestrantes, a gente vê o olhinho brilhando enquanto a pessoa fala. Assim, é quando a gente se sente mais feliz de ter vocês. E é porque é por essa razão que a gente criou o Boteco e a gente faz isso, né? E se você acompanha a gente até aqui, essa é a entrevista 447. Então, você dá uma olhada que tem pelo menos 440 entrevistas de calibre igual, porque a gente está tomando um cuidado muito grande com a curadoria, quem a gente chama, quem que vai falar, a gente está selecionando a galera. Então, se você procurar, vai ter vídeo de alquimia, martinismo, maçonaria, umbanda, religiões espiritualísticas, bruxarias, o que você imaginar da parte esotérica, a gente está trazendo as melhores pessoas para bater papo com vocês. Mas por que eu estou falando isso? Porque o YouTube ele está com uma política nova e ele não distribui mais, e ele só quer vídeo pequenininho de 10 minutos, com dancinha, com musiquinha, e a gente realmente tem dificuldade de passar essa mensagem adiante. Então, guarda esses links, segue o canal, aperta o sininho para você ser avisado, que a gente está recebendo muita reclamação que o pessoal fala, pô, eu sigo o canal, mas não me avisam e tal. Então, no sininho tem um jeito que você pede para o canal e ele te avisa quando vai ter um vídeo novo. Então, esse a gente tem visto que é o jeito de correr atrás, né? E, de qualquer maneira, muito obrigado e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.